Boa noite. Boa noite. No Dia da Terra, líderes de 40 nações participam da cúpula sobre o clima promovida pelo presidente americano Joe Biden. Ele diz que os Estados Unidos vão cortar à metade a emissão de gases causadores de efeito estufa até 2030. E dá início a uma sucessão de promessas e compromissos dos demais participantes. O presidente Jair Bolsonaro é o 18º a discursar. Fala em neutralizar a emissão de gases daqui a 29 anos. E acabar com o desmatamento ilegal nos próximos 9 anos. E cobra remuneração pelas atividades de conservação dos biomas brasileiros. Políticos, ambientalistas e economistas criticam o discurso do presidente brasileiro. E afirmam que é muito diferente do que ocorre na prática. O STF manda para a Justiça Federal em Brasília as ações da Lava Jato contra o ex-presidente Lula retiradas de Curitiba. E forma maioria para manter a decisão que declara o ex-juiz Sérgio Moro parcial no caso do triplex. O monitor da violência registra aumento do número de policiais mortos no Brasil em 2020. E menos pessoas mortas pela polícia. O Jornal Nacional está começando. A cúpula de líderes sobre o clima começou hoje com promessas. 3 meses depois de se mudar para a Casa Branca e de uma campanha eleitoral vitoriosa, em que as questões ambientais tiveram muita relevância, o presidente americano Joe Biden foi o anfitrião do encontro virtual e disse que nos próximos 9 anos, os Estados Unidos vão cortar à metade as emissões de gases que agravam o efeito estufa. O presidente Jair Bolsonaro também discursou, mas num tom muito diferente do que costuma usar em relação ao meio ambiente. Bolsonaro anunciou planos de redução de emissões e de eliminação do desmatamento ilegal e cobrou dos demais líderes um pagamento por atividades de proteção ambiental. São 40 líderes mundiais reunidos por videoconferência durante 2 dias. Na abertura do encontro, os problemas técnicos não atrapalharam a chegada a um consenso. Essa é a década decisiva para evitar uma catástrofe climática. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, abriu a cúpula afirmando que é imperativo que a comunidade global haja rapidamente e unida para confrontar essa crise. Logo depois, o presidente americano Joe Biden disse que não há contradição entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Ele disse, junto com a resposta climática, há uma máquina extraordinária de criar empregos e oportunidades econômicas. Biden se comprometeu a, até 2030, reduzir pela metade as emissões de gases que agravam o efeito estufa em relação aos níveis de 2005. E prometeu dobrar até 2024 a ajuda para que países em desenvolvimento financiem medidas de combate às mudanças climáticas. O presidente reforçou a meta de alcançar a chamada neutralidade de carbono até 2050. Significa que o país não poderá emitir mais gases na atmosfera do que é capaz de absorver com ações para compensar o planeta. Por exemplo, compensando as florestas. Essa cúpula de líderes sobre o clima foi uma promessa de campanha de Joe Biden e marca uma mudança em relação à política ambiental do ex-presidente Donald Trump, que tinha retirado os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. No dia da posse, Biden assinou a volta ao acordo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, agradeceu Biden pela iniciativa do encontro. Lembrou que a última década foi a mais quente da história e cobrou dos líderes ações contra o aquecimento global. Os Estados Unidos são, historicamente, os maiores poluidores do planeta, mas atualmente quem lidera esse ranking é a China. Hoje, o presidente chinês Xi Jinping disse: devemos proteger a natureza como protegemos nossos olhos. Sem anunciar novas metas, prometeu um controle rigoroso do uso do carvão, uma fonte de energia altamente poluente. A Índia e a Rússia, terceiro e quarto maiores poluidores do mundo, também não anunciaram novos prazos.
Além do governo americano, outros 2 países desenvolvidos, Japão e Canadá, anunciaram metas mais ambiciosas de redução nas emissões de gases no curto prazo até 2030. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, defendeu a preservação de 30% da biodiversidade e cobrou uma participação ativa dos países em desenvolvimento. O presidente da França, Emmanuel Macron, mandou uma mensagem gravada. Macron disse que 2030 é o novo 2050 e que, para ter sucesso coletivo, é preciso agir mais depressa. Logo antes da fala do presidente argentino Alberto Fernandes, o presidente americano, anfitrião do encontro, pediu licença e deixou a sala onde estava acompanhando os pronunciamentos. No fim da tarde, o Departamento de Estado afirmou que Biden teve que sair para tratar de um assunto urgente, que a ausência temporária dele não teve nenhuma relação com quais líderes estavam falando e que ele voltou à sessão o mais rápido possível. Mais de 1h30 após o início da reunião e depois de outros 17 líderes, chegou a vez de o presidente brasileiro Jair Bolsonaro discursar. Joe Biden ainda não tinha voltado para a sala. No Brasil, as fotos divulgadas pelo Palácio do Planalto mostram que Bolsonaro estava acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e dos ministros das Relações Exteriores, Carlos França, da Agricultura, Tereza Cristina, das Comunicações, Fábio Faria, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, além de secretários e assessores. Não estava presente o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Historicamente, na abertura do discurso, Bolsonaro afirmou que o Brasil é, historicamente, voz ativa na construção da agenda ambiental e que está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Afirmou que, apesar de ser uma das maiores economias do planeta, o Brasil responde por menos de 3% das emissões globais de gases que causam as mudanças climáticas. O presidente citou a história de investimentos em fontes de energia limpa, o pioneirismo brasileiro na produção de etanol e elogiou o agronegócio. Bolsonaro disse que o Brasil continua a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Reafirmou metas de redução da emissão de carbono até 2030, que já tinham sido anunciadas por governos anteriores. Dirigindo-se ao presidente Joe Biden, Bolsonaro estimulou prazos para o fim do desmatamento ilegal no Brasil e o atingimento da chamada neutralidade das emissões. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. O presidente pediu dinheiro para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Os cerca de 40 líderes mundiais que participaram da cúpula viram uma mudança de postura do presidente brasileiro. Jair Bolsonaro adotou um tom conciliador e se declarou aberto ao diálogo com a comunidade internacional. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano passado, o discurso foi muito diferente.
Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Na época, o presidente culpou as populações nativas pelos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Hoje, Bolsonaro falou em cooperação internacional. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. O discurso de Bolsonaro provocou reações da ONU e do governo americano já no início da tarde. No encerramento da primeira parte do encontro, o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas leu uma nota de Antônio Guterres elogiando as novas metas anunciadas por Estados Unidos, Canadá e Japão e o compromisso do Brasil de atingir a neutralidade na emissão de carbono em 2050, 10 anos antes da meta anterior. Pouco depois, o Departamento de Estado americano afirmou em nota que o discurso de Bolsonaro teve um tom positivo e construtivo. Disse que o compromisso de antecipar a neutralidade de carbono sem pré-condições é significativo e que a intenção de dobrar os fundos para ações de fiscalização é um passo crucial para eliminar o desmatamento até 2030. A nota afirma ainda: a credibilidade das metas dos países dependerá de planos sólidos, da execução do trabalho e do foco incansável nos resultados. Logo depois, em entrevista coletiva, o enviado especial do governo americano para o clima, John Kerry, disse que os comentários do presidente Bolsonaro foram surpreendentes e muito bons, mas completou: a questão é, vão seguir esses compromissos? Vão fiscalizar? A segunda parte da cúpula, no período da tarde, contou com um discurso gravado do Papa. Francisco disse que a pandemia nos ensinou que precisamos criar um planeta justo, igualitário e ambientalmente seguro e que essas duas catástrofes globais, Covid e clima, mostram que não temos tempo a perder. O encontro é dividido em sessões, com temas a serem debatidos. Também foram convidados ministros, prefeitos e governadores de vários países e empresários e representantes da sociedade civil. A única outra representante brasileira na cúpula foi a líder indígena Cineia do Vale Uapixana, do estado de Roraima. Ela participou de uma sessão sobre a contribuição de líderes locais para combater as mudanças climáticas. Cineia do Vale reforçou o papel dos povos originários na preservação da floresta e disse que eles devem ser ouvidos. Ela falou ao vivo em português, mas o discurso foi transmitido com tradução em inglês. Numa rede social, o Conselho Indígena de Roraima disponibilizou a íntegra em português, gravada por outro ângulo. Cineia criticou o que chamou de paralisia das políticas públicas brasileiras. A estratégia que nós devemos ter enquanto país, enquanto assinado o Acordo de Paris, é que as políticas públicas, elas realmente cheguem na ponta. Para nós é muito difícil quando há uma discussão tão importante em relação ao clima, onde são tirados esses espaços que nós podíamos estar discutindo também com o conhecimento dos povos indígenas. Em Brasília, o discurso do presidente Bolsonaro motivou críticas à política ambiental do governo e novas cobranças de ações concretas na área. Logo após a participação do presidente Bolsonaro na cúpula de líderes sobre o clima, o ministro do Meio Ambiente deu uma entrevista coletiva.
Uma das promessas do governo é fortalecer os órgãos ambientais, duplicando recursos para fiscalização. Mas Salles disse que não sabia nem o valor exato. De acordo com ambientalistas, o orçamento aprovado prevê 152 milhões de reais para fiscalização ambiental e combate a queimadas. O número preciso não é possível estabelecer agora, porque justamente nessa semana se está definindo o orçamento junto ao Congresso Nacional. Porém, o que é possível dizer é que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. O governo decidiu pedir ajuda internacional para bancar o aumento da fiscalização. Atualmente, no Fundo Amazônia, há 3 bilhões de reais que estão parados desde 2019 por falta de acordo do governo brasileiro com os países financiadores. O ministro Salles quer mudar as regras para o uso do dinheiro e os estrangeiros não concordam. Questionado, Salles respondeu que a paralisação foi uma decisão da Noruega. Mas em nota, a embaixada da Noruega afirmou que a estrutura de governança do Fundo Amazônia foi unilateralmente interrompida pelo governo brasileiro. Não há base legal para aprovar novos projetos pelo fundo na ausência de uma estrutura com a qual todas as partes concordem. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a postura do governo. Em entrevista à Globo News, ela disse que o ministério não quer usar o dinheiro do Fundo Amazônia para a preservação. Ele quer usar esse dinheiro para poder fazer regularização fundiária, ou seja, aquilo que é contrário, porque é regularizar a terra grilada. Outras lideranças políticas também reagiram à postura do governo na cúpula de líderes sobre o clima. Dizem que o discurso de Bolsonaro é muito diferente do que o governo vem fazendo na prática até agora. E citam, além do pouco investimento em fiscalização, o desmonte de órgãos federais, como o IBAMA e o ICMBio. O IBAMA e o ICMBio estão desmontados. Nós alertamos muito quando houve o envio da proposta de orçamento para a Câmara dos Deputados no ano passado. Mandaram o pior orçamento dos últimos 20 anos. Durante a tramitação, o orçamento piorou. Não houve nenhuma movimentação do ministro Salles para melhorar o orçamento. A credibilidade nossa internacional é zero agora. O escritório do IBAMA no Porto de Paranaguá está assim. E o chefe da unidade foi exonerado esta semana a pedido de Salles porque reclamou das condições. E hoje o coordenador-geral de proteção do ICMBio pediu demissão por causa de uma norma que tira a autonomia dos fiscais em campo. Outro compromisso anunciado por Bolsonaro foi o de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Mas nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou. Para mim, é pastel de vento, como a gente fala. É o vazio, por isso que eu digo inconsistente. Qual é o planejamento para fazer isso que você está dizendo? Não tem. Bolsonaro também disse que vai antecipar em 10 anos, de 2060 para 2050, a neutralidade de emissões do Brasil, que é quando um país consegue fazer com que suas emissões de gases de efeito estufa sejam equivalentes à quantidade de carbono capturada da atmosfera, através de florestas, por exemplo, que absorvem gás carbônico. Para garantir nulidade climática até 2050, zero desmatamento ilegal até 2030, uma nova bioeconomia para o nosso país e uma regulação do mercado de carbono, nós precisamos mudar radicalmente a política do Ministério do Meio Ambiente para reestruturar os órgãos de preservação e fiscalização do meio ambiente, para ser duro com quem comete crime ambiental. Sem isso, nós teremos meras palavras que não serão concretizadas com a prática do dia a dia. Não é de hoje que as questões ambientais têm ligação íntima com questões econômicas e sociais também. E o descumprimento de metas de combate ao desmatamento, por exemplo, tem consequências em todas essas áreas. A cúpula de líderes coloca o Brasil na vitrine e o mundo olha com desconfiança. Os ambientalistas dizem que, de protagonista nas negociações climáticas, o Brasil foi rebaixado a uma fonte de problemas e que é preciso muito mais que uma mudança de tom no discurso para melhorar uma imagem que não anda nada boa. Foi o que disse em entrevista à Globo News o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão. Em 2019, o cientista foi demitido por Bolsonaro, depois que o INPE revelou o aumento na devastação da Amazônia. Ele fez um discurso que, para agradar os seus ouvintes, né? Todas as medidas que o governo tem tomado são
contrária a esse discurso que ele está falando. O governo tomou várias medidas para refrear o controle do desmatamento da Amazônia e queimadas depois e outros meio ambientes. A cartada da vez do governo brasileiro é pedir ajuda financeira para reduzir o desmatamento. Mas o consenso é que o cheque não virá sem garantias. Em nota, o Greenpeace disse que é impossível proteger a floresta dando fundos a alguém responsável por níveis recordes de desmatamento na Amazônia e violações dos direitos humanos. O coordenador do Observatório do Clima, Tasso Azevedo, diz que o problema não é falta de dinheiro. Faz 2 anos que a gente paralisou a demarcação de terras indígenas. Retomar a criação de unidades de conservação, fazer o embargo das áreas que foram desmatadas ilegalmente. Nós temos milhares de relatórios prontos, esperando serem embargados, as áreas serem embargadas. Então, enfim, tem um monte de ações que podem ser feitas que não necessitam de recursos. Então, essa medida de falar, vamos aumentar o recurso, ela não demonstra nada. Os recursos do Fundo Amazônia, criado para financiar projetos de controle do desmatamento, estão congelados. Alemanha e Noruega suspenderam a liberação de verbas depois que o ministro Ricardo Salles interferiu na gestão do dinheiro. Quase 3 bilhões de reais estão parados no fundo. Em nota, a Embaixada da Noruega afirmou que não há base legal para aprovar novos projetos pelo fundo na ausência de uma estrutura com a qual todas as partes concordem e que o Brasil precisa demonstrar resultados concretos. No mundo de hoje, o jeito com que um país lida com as questões ambientais impacta outras áreas importantes. Os economistas lembram que pode ser determinante na decisão de um outro país investir aqui ou mudar o rumo de negociações comerciais. Ou seja, pode ser a diferença entre ganhar ou perder dinheiro, entre gerar ou não empregos. A economista Zeina Latif diz que o governo está desconectado dessa realidade. Outros países, como os Estados Unidos, já reconheceram essa importância da economia mais sustentável para a criação de empregos e para o combate à desigualdade. As novas gerações deram um cartão vermelho para as antigas, para as gerações anteriores, e falaram assim, olha, a gente não aceita mais essa deterioração do meio ambiente, a gente não vai consumir produtos de empresas, de países que de alguma forma estão comprometendo o legado ambiental. Então, se no passado a gente tinha uma lógica do investidor estrangeiro olhar o mercado consumidor do Brasil, as potencialidades, hoje o cálculo é muito mais complexo, quer saber exatamente qual o compromisso do país com essas pautas. O professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, lembra que cumprir o que se promete na área ambiental agora é pré-requisito para outras metas. Uma delas é o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, ainda não ratificado. A gente vem observando uma tendência já de alguns anos de uma cobrança cada vez maior, principalmente por parte dos países europeus, de cumprimento a determinadas premissas de sustentabilidade ou de respeito ao meio ambiente para que acordos comerciais possam ser levados adiante. A Amazônia é uma vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, uma alavanca para o Brasil, um ativo para o Brasil. A vulnerabilidade está justamente no fato de que o Brasil, por vezes, pode ser barrado no seu acesso a determinados círculos internacionais, porque politicamente a questão ambiental vai ser explorada por parte da comunidade internacional em nosso prejuízo. O Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre as críticas à política ambiental e ao discurso do presidente Bolsonaro na cúpula do clima. A ativista sueca Greta Thunberg criticou as promessas de governantes. Num vídeo gravado antes da cúpula, Greta diz que os líderes fingem tomar decisões ousadas, mas que as propostas deles são insuficientes. Que há uma distância enorme entre o que é necessário fazer e o que está sendo oferecido. Greta pede que todos continuem a cobrar mais ação de seus dirigentes. Anne Lotterman, boa noite. Como é que fica o tempo no fim de semana, Anne? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Eu começo a previsão destacando a madrugada fria nesta sexta-feira. Porto Alegre, São Paulo e Goiânia, a mínima chega aos 14
14 graus. Em Belo Horizonte, 15, Vitória 16 e em Curitiba não deve chegar aos 9 graus. Na Serra Catarinense e Gaúcha pode gear. Em Urupema a temperatura chega aos 3 graus, em São José dos Ausentes 4 graus. Durante o dia o sol vai aparecer e não chove em quase toda a região sul, sudeste e também no centro-oeste. Só no centro-oeste as temperaturas sobem um pouco. Em Cuiabá chega aos 36 graus, em Campo Grande 31, em Goiânia 30 graus. Belo Horizonte e Porto Alegre máxima de 28 graus. Em Vitória 29 e em Curitiba 22 graus. São Paulo teve hoje a tarde mais fria do ano, com apenas 19 graus. Amanhã já sobe para 25 e chega aos 27 no fim de semana com tempo firme. Rio de Janeiro, que teve uma semana bem estável, volta a ter sol sem chuva e a máxima chegando aos 32 graus no domingo. E para quem gosta de friozinho, as madrugadas pelo menos vão continuar frescas, viu, Boni? Eu não sei. Eu só não vou para Urupema nesse fim de semana porque eu vou estar trabalhando. Né, Renata? Vamos estar trabalhando. Estaremos juntos aqui, mas vai estar mais fresco o Rio de Janeiro. E chuva? Tem chuva por aí, Anne? Vão ter oportunidade, viu, Bonner? Tem muita chuva ainda, viu? Ela pode ser forte em parte do Agreste e Sertão Nordestino, que estão na área dos temporais. O que é uma boa notícia, porque muitas cidades estão em emergência por causa da seca. No norte, a chuva também pode ser forte em alguns pontos. Salvador está com risco alto para deslizamentos de encostas. Por causa da chuva dos últimos dias, o solo está muito encharcado e amanhã ela ainda pode ser forte. E continua volumosa em São Luís e em cidades do Maranhão, como Barra do Corda e Santa Filomena. Belém, Teresina e Manaus, chuvarada nesta sexta-feira. Também chove, mas não com esse volume todo, em Rio Branco, Boa Vista, Palmas, João Pessoa e também em Aracaju. E os ventos fortes da tempestade Potira, que está no oceano, mantém o mar agitado com ressaca entre o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo até sábado. E os portos de Itajaí e Navegantes estão fechados desde ontem para a segurança da navegação, mas devem reabrir amanhã, Boni. Obrigado, Anne. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, a pandemia e a vacinação no Brasil. O governo tentou, mas não conseguiu evitar. A CPI da Covid vai ter a primeira reunião na semana que vem. O Palácio do Planalto trabalhou intensamente para evitar que o senador Renan Calheiros, do MDB, seja o relator da CPI da Covid. Como não teve sucesso, mudou a estratégia. Hoje, Calheiros confirmou que o filho dele, o governador de Alagoas, Renan Filho, recebeu um telefonema do próprio presidente Bolsonaro, como revelou ontem o repórter Nilson Clava, da Globo News. Na ligação, Bolsonaro criticou a CPI e manifestou o desejo de ter uma aproximação com o senador. O presidente nunca me telefonou, eu recebi um aceno através do líder Fernando Bezerra e nas últimas horas esse telefonema para o governador, mas assim, ele não precisa ter nenhuma preocupação, porque o inimigo da comissão parlamentar de inquérito é a pandemia, né? O governo também tentou, mas viu frustrados os planos de adiar mais uma vez o início dos trabalhos da CPI. A reunião de hoje do Colégio de Líderes de Partidos confirmou que a comissão começa mesmo a funcionar na terça-feira. E os primeiros passos da CPI já estão definidos. Em um acordo que tem o aval dos senadores Renan Calheiros, Omar Aziz, que vai presidir a comissão, e Randolfo Rodrigues, que vai ocupar a vice-presidência, ficou acertado que o ponto de partida da CPI será investigar as razões da falta de vacinas no país. Randolfo Rodrigues preparou 2 requerimentos, que vai apresentar logo na primeira sessão, na terça-feira, sobre uma reunião de agosto entre o governo e representantes do laboratório Pfizer. Na ocasião, o governo se recusou a fechar a compra de 70 milhões de doses da vacina para entrega a partir de dezembro. Segundo Randolph, o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre Jorge da Costa, disse durante o encontro que a proposta não interessava porque, até lá, o governo já teria outras vacinas. O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que não reconhece a veracidade das informações
que o Ministério da Economia não tem competência para comprar vacinas e que a reunião tratou de transferência de tecnologia, que foi negada pela empresa. O Fábio Turci tem os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Renata, Bonner. Boa noite para todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.070 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, 383.757 pessoas morreram no país por causa da doença. O número de novos casos confirmados de ontem para hoje foi 50.023. Já são 14.172.139 diagnósticos no total. Esses números estão mais baixos do que nos últimos dias. Ontem foi feriado e a gente lembra que em datas assim as notificações diminuem. De qualquer forma, ainda são números muito altos. A média de novos casos por dia está em 59.149. É 11% a menos do que 14 dias atrás. Isso está dentro da faixa considerada estabilidade. A média de mortes para o país está em 2.543 por dia, queda de 13%, também dentro do limite de estabilidade. Agora, no mapa, a gente vê a evolução das mortes por Covid no país. Em vermelho, 2 estados estão com alta na média de mortes, Acre e Pará. A última vez que o Brasil teve apenas 2 estados com alta foi em 3 de novembro. De lá para cá, o número sempre foi maior. O feriado de ontem também pode ter influenciado nesse resultado. Em amarelo, em estabilidade, são 11 estados. Em azul, em queda, 13 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram no Paraná e no Rio Grande do Sul. Agora vamos ver o ritmo da vacinação. 421.921 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. E agora o total de vacinados com a primeira dose no Brasil chegou a 27.945.152. É 13,20% da população. 11.338.366 pessoas receberam a segunda dose, ou 5,35% da população. Hoje, 21 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Os estados em azul escuro são os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Paraíba. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Renata, Bonner. Obrigado, Turci. O Ministério da Saúde começou a distribuir aos estados e ao Distrito Federal 2.800.000 doses da vacina da AstraZeneca e 700.000 da Coronavac. O Ministério da Saúde declarou também que o primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina Pfizer-BioNTech vai ser enviado aos estados em maio. A orientação é priorizar a vacinação nas capitais por causa da refrigeração especial do imunizante, entre 25 e 15 graus negativos. A seguir, o STF manda para a Justiça Federal em Brasília as ações da Lava Jato do ex-presidente Lula retiradas de Curitiba. No ano passado, aumentou no Brasil o número de policiais assassinados. Os dados são do Monitor da Violência do G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O policial sabe que está com a vida constantemente em risco. Se o bandido descobre que você é polícia, ele te mata. E mesmo quando ele não sabe que você é policial e ele achar sua arma, ele também te mata. No ano passado, em média, um policial foi assassinado a cada 44 horas no Brasil. Um total de 198 mortes. Número 10% maior do que em 2019. Esse crescimento veio depois de 3 anos seguidos de queda. O Piauí é o estado com a maior taxa de policiais mortos. Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Pernambuco e Rondônia vêm logo atrás. O governo de Goiás alegou sigilo e se recusou a passar os dados. Acre, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul não registraram mortes violentas de policiais. O PM Felipe Tonhazini, que trabalha na zona leste da capital paulista, perdeu um primo. Francis Avantes também era policial. Ele levantou as mãos, se rendeu, pediu pelo amor de Deus, né? Acharam a arma dele. No momento este que falaram é polícia,
Aí o de trás deu um tiro na nuca dele. Se de um lado há a polícia vítima, do outro existe a que mata. Pelo menos 5.660 pessoas perderam a vida no Brasil em ações policiais em 2020. Média de 15 mortes por dia. Uma ligeira queda em relação a 2019. O Rio de Janeiro teve 575 mortes a menos de um ano para o outro, puxando esse índice para baixo no país. Uma das razões foi a suspensão das operações em comunidades durante a pandemia por decisão do Supremo Tribunal Federal. Apenas casos excepcionais podem ser autorizados. O professor da UNB, Arthur Trindade, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que as operações policiais precisam mudar. Essa é uma tarefa dos governos, dos governadores, dos comandantes de polícia. Criar protocolos operacionais padrão que efetivamente protejam o cidadão e os policiais. Uma lógica que é baseada no confronto, na troca de tiros, é uma lógica trágica. Não vai funcionar em nenhum lugar. 16 estados e o Distrito Federal registraram crescimento nesse tipo de crime, mesmo com o coronavírus, que reduziu a circulação de pessoas nas ruas. O Amapá foi o estado com a maior taxa de letalidade policial em 2020 e o Distrito Federal apresentou a menor. Operações policiais desastrosas viram alvo de investigações. Rebeca tinha 7 anos. A prima dela, Emily Vitória, 4. Em dezembro, as duas foram mortas na porta de casa enquanto brincavam na Baixada Fluminense. Testemunhas dizem que o tiro partiu da arma de um policial militar. No mês passado, houve a reprodução simulada dos assassinatos. O laudo ainda não foi divulgado. Eles foram preparados para nos proteger, né? E daí eu vejo que não há preparo nenhum. Eu não consigo ter uma noite de sono. Eu escuto os tiros e, mesmo no momento que eu escuto os tiros, eu vejo o corpo das duas estiradas no chão. A minha palavra é revolta. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o julgamento da segunda turma, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso do triplex do Guarujá. Com o pedido de vista do ministro Marco Aurélio, o STF não tem data para concluir a votação. O caso ganhou destaque em março, quando o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, entendeu que a 13ª Vara Federal em Curitiba não tinha competência para julgar 4 processos de Lula: o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá e os ligados ao Instituto Lula e a um apartamento em São Bernardo do Campo, e determinou que as ações fossem remetidas para a Justiça Federal em Brasília, anulando as condenações do ex-presidente. Na semana passada, o plenário confirmou a decisão de Edson Fachin por 8-3, mas deixou em aberto para onde as ações deveriam ser enviadas. O ministro Edson Fachin defendeu a remessa para a Justiça Federal do Distrito Federal. Segundo Fachin, as tratativas para os supostos crimes cometidos por Lula ocorreram na época em que era presidente, ou seja, quando estava em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes divergiu e defendeu o envio para a Justiça Federal de São Paulo, já que todos os casos se referem a imóveis existentes no estado de São Paulo. Hoje, com a retomada do julgamento, o plenário definiu por 6-2 que as ações seguirão para o Distrito Federal. Os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux não votaram por considerarem que a 13ª Vara Federal de Curitiba é competente para julgar as 4 ações contra o ex-presidente Lula. Em seguida, o plenário passou a decidir se a segunda turma poderia ter julgado o habeas corpus da defesa do ex-presidente, que considerou o então juiz Sérgio Moro parcial no caso do triplex do Guarujá. A turma decidiu pela parcialidade de Moro, anulando todo o processo e decidindo que nada poderá ser reaproveitado pela Justiça de Brasília. Em seu voto, o ministro Edson Fachin defendeu que a segunda turma não poderia ter discutido o caso porque, quando anulou os processos no Paraná, a turma ainda não tinha concluído o julgamento da parcialidade de Moro. Para Fachin, se Moro não tinha atribuição de julgar aquele caso, ele também não poderia ser considerado suspeito. Entendo que, como efeito da definição da incompetência do juiz de primeiro grau, que acaba de ser decidida e proclamada aqui no Supremo Tribunal Federal,
fica esvaziada a aferição da imparcialidade subjetiva do magistrado investido de jurisdição no juízo declarado incompetente. O ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma do STF, onde a suspeição de Moro foi julgada, pediu para antecipar o voto e abriu uma divergência com Fachin. Segundo Gilmar, a incompetência da Vara de Curitiba e a suspeição de Sérgio Moro não se misturam e, portanto, podem ser analisadas de forma separada. Gilmar também criticou Fachin por levar a questão para o plenário. Segundo o ministro, a decisão de uma das turmas não pode ser revista por todos os ministros do STF. O STF tem de dizer se Moro, para além de ter sido considerado incompetente, foi suspeito. Isso não pode ser sonegado. Só não seria assim se Fachin tivesse anulado os dois processos e tivesse determinado a expulsão das provas envenenadas por suspeição. Simples assim. Trata-se de caso com julgamento já iniciado e finalizado pela segunda turma. O plenário não pode tudo e não pode modificar a decisão proferida pela segunda turma no HC 164.493. O ministro Nunes Marques seguiu Gilmar Mendes e votou para manter o julgamento da segunda turma, que reconheceu a parcialidade de Moro. Segundo Nunes Marques, a competência da Vara de Curitiba e a suspeição de Moro são decisões independentes e que os julgamentos precisam ser iniciados e concluídos no mesmo local. No caso da suspeição, na segunda turma. O ministro Alexandre de Moraes foi o terceiro a votar para manter o julgamento da segunda turma, que decidiu pela parcialidade de Sérgio Moro, discordando do relator Edson Fachin. Moraes argumentou que não cabe ao plenário do Supremo rever decisões de uma das turmas e afirmou ainda que o julgamento sobre a parcialidade de um juiz é mais importante e abrangente do que a análise do local onde as ações devem ser julgadas. A questão mais importante na magistratura é a imparcialidade. Tanto que a Constituição Federal, ela não traz todas as definições de competência, mas ela traz as garantias no artigo 95 da Constituição Federal, traz as garantias da magistratura, as conhecidíssimas garantias de liberdade e de imparcialidade. A parcialidade, a quebra de neutralidade é tratado tanto pela Constituição quanto pelo Código de Processo Penal como a questão mais importante, até porque é subjetiva. A suspeição é subjetiva, enquanto a competência é objetiva. A suspeição é mais ampla, a análise da suspeição precede a questão da competência, a imparcialidade, a neutralidade do magistrado precede as regras objetivas de competência e sabemos todos que as consequências são diversas também. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator e votou por extinguir a decisão da segunda turma. Barroso lembrou que o habeas corpus sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro ficou parado 2 anos na segunda turma e que a decisão de Fachin em anular os processos ocorreu antes que o julgamento da parcialidade fosse concluído na segunda turma. Por isso, segundo Barroso, a turma analisou o recurso que já não valia mais e que, dessa forma, caberia ao plenário dar a palavra final. Barroso também argumentou que a decisão sobre a competência do local do julgamento se sobrepõe ao julgamento sobre a parcialidade do juiz. No seu voto, Barroso também fez uma defesa firme da Operação Lava Jato, do combate à corrupção e à punição dos culpados. E lembrou que na Itália, onde houve o fracasso da chamada Operação Mãos Limpas, a corrupção se manteve. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente.
e gostariam que tudo continuasse como sempre foi. Logo após o voto de Barroso, o presidente do STF, Luiz Fux, decidiu suspender a sessão, mas parte dos ministros preferiu adiantar o voto. O ministro Ricardo Lewandowski foi o quarto a considerar que a segunda turma podia ter julgado a suspeição de Sérgio Moro. Lewandowski aproveitou para comentar o voto do colega Luiz Roberto Barroso. Disse que questionar determinados procedimentos da Operação Lava Jato não significa ser favorável à corrupção. Tenho certeza que todos nós aqui concordamos também que a corrupção é um mal a ser erradicado entre nós e de forma definitiva. A favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro são coniventes com a corrupção. Absolutamente não. Quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta Operação Lava Jato. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Na sequência, votaram por manter o julgamento da segunda turma sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Para Rosa Weber, era importante julgar a suspeição de Moro porque o resultado poderia impedir que o novo juiz dos casos aproveitasse as provas existentes. A questão da suspeição, também informada, é certo, como a competência, pelo princípio do juiz natural, concebido como cláusula de proteção à imparcialidade do julgador, mas a gerar efeitos mais amplos. Em seguida, o ministro Marco Aurélio pediu vista por causa do horário, suspendendo o julgamento. Peço vista, presidente, peço vista. Mesmo assim, houve um início de discussão entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Luiz Fux decidiu encerrar a sessão. Com o pedido de vista do ministro Marco Aurélio, o julgamento não tem data para ser retomado. Mas até agora, a maioria dos ministros votou para manter a decisão da segunda turma sobre a parcialidade de Sérgio Moro. Se esse entendimento prevalecer no fim do julgamento, nenhuma prova ou depoimento da ação sobre o triplex do Guarujá poderão ser aproveitados pela Justiça Federal aqui em Brasília. E como já estava definido desde a semana passada, o ex-presidente Lula recupera o direito de se candidatar a um cargo eletivo. A defesa do ex-presidente Lula disse que desde 2016 afirma que Sérgio Moro usou o cargo de juiz para promover uma cruzada contra Lula. Que Moro acusou o ex-presidente sem provas, com o objetivo de retirá-lo das eleições de 2018 e da vida política. Segundo a defesa, Lula ficou preso de forma ilegal e sofreu perseguições e constrangimentos irreparáveis. A defesa afirmou ainda que esta é uma vitória do direito sobre o arbítrio e o restabelecimento do devido processo legal. O ex-juiz Sérgio Moro não quis se manifestar. A seguir, a conquista de uma brasileira muito determinada. A educação no Brasil tem sofrido prejuízos profundos desde o início da pandemia, a gente mostrando isso aqui. Escolas que fecharam, alunos e professores que tiveram que se adaptar às aulas virtuais. Tem sido um desafio enorme para muita gente. Mas também houve quem visse nessa situação uma oportunidade valiosa. O gato gosta da gata, já o pato gosta da pata. Você vê se eu li certo? Leu sim, dona Marlene. Cada frase é uma conquista. Vocês acham que aprender a ler e escrever depois de 63 anos é fácil? Não é fácil, não. A infância foi na roça, precisava ajudar os pais e a escola ficou para trás. E eles achavam que a gente só tinha que aprender a trabalhar na roça, porque eles não sabiam ler nem escrever, então eles achavam que não precisava a gente aprender. Por mais de 6 décadas, as letras não faziam sentido para dona Marlene. É muito ruim, você chega no mercado, vai comprar as coisas, você não sabe o que é, porque tem o nome, não sabe ler. Essa história começou a mudar durante a pandemia, quando o neto Eduardo, de 7 anos, deixou de frequentar a sala de aula para estudar em casa, pela internet. Isso mexeu com a curiosidade da avó,
que decidiu que estava na hora de recuperar o tempo perdido. Assim, o Eduardo ganhou uma nova e dedicada colega de classe. A disposição da veterana da turma encantou a professora. Eu fiquei muito feliz, eu realmente não esperava que eu fosse conseguir ajudar alguém assim, dessa maneira, sem nem estar esperando, sem nem imaginar. No papel, Dona Marlene ensaia as primeiras linhas de quem teve a coragem de escrever a própria história. Um caminho longo, mas ela está em boa companhia. Qual a nota como leitora? Leitora está a 6,9. 6,9. Dá para melhorar um pouquinho. E como vó? Como avó é 10. Meus parabéns. Nota 10, Dona Marlene. Depois de Império, tem o paredão da Super Quinta no BBB, The Good Doctor e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.